Estamos agora em mais um podcast. E hoje, nesse podcast, nosso primeiro podcast, estou trazendo aqui a Rita Gonçalves, que veio lá de Belo Horizonte para tomar um sol aqui em Fortaleza, Ceará. E eu vou apresentar a Rita, não, vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês, tá bom? Rita, seja bem-vinda ao nosso primeiro podcast e se apresente um pouquinho aí para nós. Obrigada, me sinto honrada, muito feliz, porque eu amo o sol daqui, né? Amo estar em Fortaleza. Já não é a primeira vez, né? Já é a terceira ou quarta vez que eu participo. E muito feliz. Então, eu sou também panificadora, né? Então, a gente veio de uma família de panificadores, né? Meu avô, meu pai. Então, a gente tem duas padarias em Belo Horizonte, que é a Padaria Belo Pães, que vai fazer 46 anos, e a Bagueteria, que vai fazer 10. Uma é uma padaria tradicional, a outra é uma padaria de fermentação natural, então todas idealizadas aí pelo meu pai. E a gente tem também a Casa Sol, que é a distribuidora. Começou com uma distribuidora, né? Começou com a distribuidora de saquinhos e depois virou uma produção, né? Uma indústria de embalagens de pão, para saquinhos de pão. Eu comecei até trabalhando lá, fiz administração e comecei a fazer design gráfico. Então, ali eu criei as embalagens promocionais, o saquinho Eu Amo Pão, a marca Eu Amo Pão. Também muita gente conhece, também eu criei ali nessa minha trajetória dentro da Casa Sol. E aí a gente tem as padarias também, que aí eu comecei a atuar na área do marketing mesmo, né? E o Padaria de Sucesso veio depois que eu comecei a pesquisar e eu queria compartilhar isso para ajudar outras padarias também, ideias, conteúdos. Então, assim, eu gosto muito de conteúdo, eu gosto muito de redes sociais, então tudo que eu ia pesquisando, eu ia levando. Mas o Padaria de Sucesso é anterior às redes sociais, né? A gente começou como um blog, blogspot.com.br, onde eu pesquisava para Casa Sol, para fazer as embalagens e tudo que eu achava de interessante, por exemplo, plaquinha de preço. Uma plaquinha de preço criativa. Uma campanha de fidelidade que eu vi diferente. E aí eu ia colocando um pão diferente, um doce diferente. E aí, depois que, em 2017, eu entrei no Instagram como Padaria de Sucesso, aí registrei a marca. Hoje já é uma empresa mesmo, né? E as pessoas começaram a me chamar para. As pessoas foram tendo resultado com aquilo, né? Olha, eu fiz a campanha, deu certo, aí me marcava, igual as meninas aqui de Russas, né? Da do Helder, falam: nossa, não tem noção tanto que você ajuda. E aí foi dessa questão de compartilhar conhecimento, de ajudar as padarias a se diferenciarem no marketing, que começou o Padaria de Sucesso. Mas a minha história vem da Casa Sol, né, através do meu pai também, né, de todas as ideias, e também da Belo Pães e da Bagueteria, que são as duas padarias que a gente tem. Perfeito. E lembrando que a gente está no evento aqui ao vivo, né, Rita? Então, vai ter pessoas passando, vai ter a gente aqui conversando e ao mesmo tempo o evento tá acontecendo aqui do lado de fora. E aí, Rita, eu quero entender um pouquinho sobre a sua palestra. O tema já é fantástico, né? Encante o seu cliente no Natal. Me fala um pouquinho para a gente sobre esse tema. Então, eu falei muito na palestra, e aí, aqui no Ceará, eu até falo, né, que é difícil trazer o tema do encantamento, porque as padarias aqui, elas são muito diferenciadas na questão do marketing, das campanhas, do encantamento, e também o sindicato, ele já traz uma campanha pronta, né? Então, toda essa feira aqui, né, esse momento de divulgar a campanha de Natal, igual tem a do São João. Então, assim, é uma facilidade para o panificador receber já tudo pronto, né? Já tem os prêmios, já tem a marca, já tem a campanha. E aí eles me chamam sempre para falar de encantamento. Eu falo, poxa, mas vocês realmente já são encantadores. Então, o que eu falei muito, a questão do encantar é a gente pensar no nosso produto, a diferença de valor e preço, né? Que preço é o que a gente compra, né? O que está lá no produto. Mas o que a gente compra não é isso, a gente compra o valor, né? Então, por exemplo, se tem um panetone simples, um panetone de frutas, ele tem um preço. E se eu continuar vendendo só ele daquela forma, as pessoas vão escolher pelo quê? Pelo preço mais baixo. Então a gente não tem diferenciação, a gente não tem nada. A partir do momento que você começa a colocar uma embalagem bonita, você começa a colocar uma etiqueta bonita, você, claro, vai sempre cuidar da qualidade. Então, colocar umas frutas especiais,
E aí você, nas redes sociais, mostra os bastidores daquilo, como que é feita aquela massa, o cuidado que é feito, o cuidado que é cortada a fruta. E isso aumenta o valor percebido do seu cliente. Então, o seu cliente já não compara o seu com aquele panetone de frutas, né? Então, aí começa o encantamento. Né? Quando você coloca uma campanha, quando você conta a história do seu produto, quando você vai para as redes sociais falar dos bastidores, contar histórias, por exemplo, daquele panetone, ali você começa a trazer o seu cliente para criar uma conexão com a sua marca. Então, eu acredito muito nessa coisa do trabalho do branding, do marketing, para a gente diferenciar o nosso negócio, porque se a gente não faz isso, fica valendo só o preço mais baixo, né? Perfeito, Rita. E o bacana é que você falou muito sobre a questão de mostrar a história do produto, a história da empresa, a história um pouquinho de, até mesmo ali se for o caso do dia a dia da panificadora, da padaria, né? E aí eu queria entender de ti um pouquinho, já que você é especialista no assunto, né? Esse trabalho de brand, esse trabalho de marketing que é feito, ele demanda quanto tempo para gerar o resultado? Eu sei que tem aquele empresário que quer fazer hoje e já ter resultado amanhã. Mas pela sua experiência, pelo Brasil afora aí, qual o tempo que você enxerga que pode ter esse resultado? É difícil a gente falar assim de um tempo, né? Eu acho assim, tem que começar a fazer, né? Eu sempre falo para padaria é muito difícil, porque assim, eu sei o que que é, né? A gente está vivendo. Então eu estava até comentando com as meninas ali fora. Às vezes eu posto uma coisa e eu vejo as meninas fazendo e eu falo, puxa, eu mesmo na minha padaria não consegui fazer, né? Então a gente às vezes tem também, né? Isso que acontece. É você tem que criar, primeiro, uma consistência, que eu acho que é importante. Então, assim, ter uma pessoa para cuidar disso dentro da loja, para tirar foto do dia a dia, porque eu acho que esse marketing, principalmente da padaria, ele é muito dinâmico e constante. Então, eu sempre acredito também. Tem muita padaria que fala assim: ah, não, meu marketing já está resolvido porque está com uma agência. Eu gosto também da agência, né? Não gosto de ficar falando mal da agência. Mas eu acho que tem que ter um trabalho conjunto. Se quer trabalhar com a agência, mas tem que ter. É difícil, eu não gosto de falar tem que ter também, mas uma pessoa interna na loja muda o jogo do marketing na padaria, porque é a pessoa que vai estar ali olhando, criando a campanha. E a agência, se quiser, faz uma campanha maior e tal, né? Mas o marketing ele tem que ser vivenciado no dia a dia, porque a padaria é muito dinâmico. Tipo assim, hoje a gente tem que fazer uma campanha para vender esse produto, né? E aí a pessoa vai tendo que. Agora, falar de tempo é muito difícil, porque é isso que eu falei, assim, tem padarias que já começam. Eu contei o caso aí de um rapaz, né? Ele criou um produto novo, colocou um nome diferente, começou a trabalhar isso nas redes sociais, já foi um boom. Né? Não quer dizer que isso vai acontecer com a gente, né? Com todo mundo. Mas isso que eu te falei, o que é importante? Começar, ter uma consistência do que você consegue fazer, o que dá conta. Porque não adianta eu falar com você, você tem que fazer 10 stories, você tem que aparecer, você tem, né, que muito guru fala, você tem que fazer isso, você tem que postar 2 vezes na semana, você tem que fazer 2 reels, 2 vídeos. Não tem a cartilha do sucesso. Ninguém consegue fazer. Não, porque uma padaria não consegue fazer isso, né? Tá fazendo essa. Então, não, eu quero fazer, faz pelo menos um vídeo na semana. Então, vai fazer a campanha de Natal e o planejamento é muito importante. Então, o planejamento anterior, já ter a campanha, igual, por exemplo, você vê, a gente está lançando agora a campanha de Natal e ela tem que começar o planejamento dela agora. Já era para ter começado, mas tem que começar agora. Né? Então, agora, o Dia das Crianças, se for fazer, ele já estava pronto há muito tempo. Agora, você tem que já estar pensando realmente no Natal. Então, tem um planejamento, tem um calendário de conteúdo. Então, tá, olha, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer um vídeo. Então, vai fazer um vídeo, mas não perde isso, sabe? A consistência de toda semana ter um vídeo. Vou fazer 3 stories por dia, mas vou fazer 3 stories. Isso o cliente vai entendendo aquela consistência que vai tendo, olha, né? Vai começando ali. Eu acho que acompanhar o que tem acontecido, mas ter cuidado, porque nem tudo serve para sua marca. Né? Porque não é porque está em alta a trend ou a música que tem a ver com seus valores da sua marca. Isso tem que ter muito cuidado. Então, acompanhar, ver como que você pode aproveitar aquilo, mas é isso, assim, começar, mas ter claro a essência da marca, quais são os seus valores, e mostrar isso para o cliente. Eu acho que assim, é ser tão simples, né? Porque antigamente
tinha muito isso também. Ai, tem que ter o vídeo muito produzido e tal. Hoje a gente está vendo que o jogo está mudando, as pessoas querem coisas reais também. Lógico que você vai colocar uma chapa bonitinha, limpinha, né, para mostrar lá fazendo um sanduíche. Mas as pessoas querem ver o dia a dia, elas não querem ver aquele vídeo muito cheio de firula, muito cheio de efeito. Então tem uma negócio de hot dog, eu sempre mostro assim, nas minhas palestras, que eles têm um engajamento enorme, eles cresceram muito só criando desejo. Então, o desejo, criar o desejo, criar a vontade de comer aquele produto, que eu falo, a calda, né? E no caso do cachorro-quente, eles vão montando o sanduíche. É o mesmo vídeo todos os dias. Você fala, não cansa, porque o cliente está criando desejo sobre aquele produto. Então, outro fato importante, além da consistência, é criar o desejo pelos seus produtos. É fazer vídeos que sejam saborosos, das pessoas comendo, compartilhando. É isso. Perfeito. Então, uma pergunta que surge muito, né, dentro hoje dos empresários, isso dos empresários das padarias, panificadoras, e até de outros negócios também, hoje tem o omnichannel, que é todos os canais, né, aí a pessoa não faz, eu gostei muito da sua frase de temos que começar. Aí, às vezes, tem Google Negócio, tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook, ou seja, de repente ali, dentro da sua percepção, dentro da sua experiência, aí dentro de outras empresas, e até da sua vivência, que você fala com a autoridade de quem vive o negócio também. Por onde é que a pessoa pode começar? É isso que eu falei, né? E outra, que a gente estava falando ter a consistência e também não desistir, sabe? Importante. Esse não desistir é importantíssimo. Porque assim, não deu certo, mas quantos vídeos você fez, né? Então, assim, não desistir e continuar fazendo, apesar de ser difícil, apesar de tudo. Aí eu me perdi na pergunta. Como é que Por onde começar? Qual rede social melhor escolher? Pronto, resumindo a pergunta, seria essa. Aí depende muito do público também. Né? Hoje a gente tem forte Instagram e TikTok, mas, por exemplo, se você tem uma padaria do bairro que é muito tradicional, dependendo do público, tá no TikTok, né? Então tem que saber onde que seu público está. Né? Então a gente sabe hoje que o Facebook, a gente tem um público mais velho, né? Que gosta de compartilhar mais, né, as coisas de família ali. O pessoal ali da minha faixa ali da geração X está no Instagram e o jovem. Então, dizendo, é uma regra? Não é uma regra. A gente vê muita gente de todas as idades em todas as redes. Mas eu acho que é isso, é saber onde o seu cliente está. Se fosse começar qualquer coisa hoje, eu começaria no Instagram. Perfeito. No Instagram, porque assim, é uma rede que eu vejo o resultado maior, né? E depois migraria talvez ali para um TikTok. No Facebook também, assim, vamos falar, né? Posta num que já vai para o outro, faz aquela integração ali que já vai para o outro. E TikTok. Agora, YouTube, não vejo muito, né, para um negócio de padaria. Perfeito. E agora tem que trabalhar também o WhatsApp, né, que eu falei muito na palestra. Tem que estar integrado, né? O WhatsApp, o Google é muito importante para negócios locais, né, ter as informações. Então, o Google tem que estar bem atualizado. Perfeito, Rita. E outro ponto também, que é uma pergunta que acontece muito, hoje, dentro desse meio digital, a gente tem que ter muito cuidado. Você falou um pouquinho sobre as trends e tudo isso. O negócio, o que é interessante, que trend é interessante, ou qual que de repente não é bom se envolver, como é que a gente consegue separar isso para o negócio? É uma pergunta bem... Política, eu não envolveria a marca, porque é muito difícil, a gente não entraria. Entrar em coisa de religião, eu acho que é muito bom senso, sabe? E eu vejo, às vezes, algumas empresas... Só que é o que eu estava conversando agora. Por exemplo, tem uma loja que eu sigo de açaí, por exemplo, que eu vejo conteúdos ali que são absurdos. Sério, são absurdos. Tem preconceito contra a mulher. E o público adora, né? Eu vejo, porque eu aprendo muito lendo comentários. Então, vou lá nos comentários para ver realmente o que as pessoas estão achando daquilo e as pessoas estão gostando. Então, a gente tem que entender muito do público também, né? Então, a minha padaria, por exemplo, eu trabalho com fermentação natural, eu tenho um pessoal mais velho, chama bagueteria francesa. Então, a música pode virar uma música da Anitta. Eu não vou colocar na minha marca, porque eu coloco música francesa, eu coloco jazz, né? É isso, é entender o público, entender a sua essência. Então, não é pegar tudo. E outra, igual eu estava falando, por exemplo, na palestra, você tem lá um valor na sua padaria que é de valorizar a equipe e a família. Aí
bombando uma trend de molhar o funcionário, igual teve, né? Jogar o coco, ou então jogar um chantilly na... Jogar cadeira. Jogar uma cadeira. Daqui a pouco começou aí, daqui a pouco jogar uma cadeira na equipe para fazer graça. Gente, isso não é engraçado, né? Violência não é engraçado, né? Então, essas transições loucas. Outro dia eu estava vendo um rapaz vendendo esses pacotes de transição, é uma que amarra a pessoa no carro. É uma pizzaria fez, né? E aí o carro vai andar e a pessoa cai, finge que vai cair. Não é legal, né? Então, eu acho que um bom senso é olhar e falar, gente, isso aqui cabe para mim ou não? Às vezes, se você tiver mais criatividade, você pode saber usar aquilo de uma forma que vá, né? Que vá ter a ver com a sua marca. Eu acho que é interpretar o que dá certo ou não ali dentro do seu nicho, né? Da padaria e fazer o que tem a ver com você, assim, você pode adaptar muita coisa, a gente vê muita coisa adaptada que é legal. Perfeito, Rita. E você hoje tem a padaria, sua panificadora, e hoje você faz parte do sindicato lá de Belo Horizonte. Sim. Como é que você enxerga essa questão do networking, lidar com o sindicato? Fala um pouquinho Nossa, é sobre essa parte. maravilhoso, assim. Na verdade, essa da política dentro do sindicato, eu cresci com meu pai, né? Meu pai criou, né, ali, ele estava dentro, né, da associação, do sindicato de Belo Horizonte. Hoje é junto, né? O sindicato e a associação hoje é a Mipão. E então foi natural a gente acabar se interessando, participar das reuniões. Então, esse network é imprescindível. Então, assim, a gente cresce muito porque a gente cresce ouvindo uma ideia do outro. Então, às vezes, uma dificuldade que eu estou passando, a gente ali conversando, uma outra pessoa também resolveu, está passando pela mesma dificuldade. Eu acho que é unir mesmo. Para crescer junto, né? Então, eu gosto muito dessa união da panificação e tem, né, no Brasil todo. Lá na Mipão a gente agora está criando também a Mipão Jovem. No mesmo caso da BIP, então, na Mipão eu sou vice-presidente e na BIP eu sou diretora, né? E também coordeno a BIP Jovem. Então, são os jovens, né, que estão na sucessão no Brasil todo. E é muito bacana, porque assim, tá todo mundo passando a mesma dor, tá todo mundo passando a mesma dificuldade. Então, essa troca, né, que um ajuda o outro, é muito importante. Então, eu vi a panificação crescer muito em Minas através do sindicato. Perfeito, Rita. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da Rede de Pão, esse grande evento que acontece no Norte e Nordeste, trazer você aqui com um tema de extrema importância hoje para os nossos associados. Né, falar um pouquinho dessa gratidão, desse momento. Nossa, para mim, igual eu falei, né, quando o Alex me convidou, eu fico extremamente grata, muito, muito feliz, porque é um lugar que eu amo estar, eu amo as pessoas daqui. As padarias me abraçam de uma forma maravilhosa, muito carinhosa. A Rede Pão, eu falo, e assim, sem sombra de dúvida, é um evento maravilhoso e eu vejo o crescimento, eu vi desde de pequenininha, né? Vi pequenininha e a gente vê hoje, né, esse movimento todo aqui fora, né? Vários expositores, vários patrocinadores que dão força também para o sindicato, né? Une também as pessoas, então eu estou gostando bastante, está maravilhoso o evento, eu tenho certeza que ano que vem vai ter que sair daqui porque vai ficar maior. E é isso, assim, é uma alegria mesmo de compartilhar o conhecimento e de aproximar dessas pessoas que me seguem com tanto carinho. Como eu falei, eu vejo a panificação cearense muito mesmo à frente de verdade, não falo isso só para... Eu vejo mesmo no marketing, nas redes sociais, assim, é bem avançado mesmo, assim, o pessoal é bem criativo, tá bem à frente. Então, eu gosto muito de participar e fico honrada e vamos aí todos os anos, se puder, né? Se for convidado, vou ficar muito feliz. Perfeito. Então, quero agradecer, Rita, você está aqui no nosso primeiro podcast, né? Que honra. Seja muito bem-vinda. Agradecer pela sua palestra que foi hoje, né? Sim. Agradecer por todo o insight, todo o conteúdo que você passou aqui. Acredito que vai ser de grande e de extrema importância para cada associado aqui da Rede Pão, aqui do Sindipam. E é isso. Obrigado novamente. Obrigado a você. E daqui a pouco vai chegar outra pessoa. Obrigada.